Você já sentiu que a vida faz perguntas que ninguém responde direito? Aquelas perguntas que aparecem de noite, quando tudo fica silencioso. Perguntas do tipo: por que isso aconteceu comigo? Para que eu estou aqui? O que vem depois? Hoje eu quero te convidar para um começo bem simples, bem humano, e se existisse um livro feito exatamente para investigar essas perguntas, com calma, com lógica e com coração, eu sou Gabriel, seu guia nesse vídeo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Aqui, o que eu quero é um espaço de respiro. Sem pressa, sem pressão, sem competição de quem sabe mais. Só um caminho, com leveza e seriedade ao mesmo tempo. A gente vai caminhar juntos por O Livro dos Espíritos, em episódios tranquilos, de alguns minutos, para caber na vida real. E hoje é o episódio 1, A Porta de Entrada. A pergunta é simples: para que existe esse livro? Qual é a intenção dele? Esse livro tem um formato diferente. Ele é organizado em perguntas e respostas. Isso já muda tudo, porque ele não começa dizendo acredite nisso. Ele começa perguntando, investigando, construindo ideias aos poucos. E os temas que aparecem ali são temas que de alguma forma tocam todo mundo: Deus, alma, sentido da vida, escolhas, evolução, o bem e o mal, a dor, a esperança. Mas deixa eu te dizer algo importante. A proposta aqui não é assustar. Não é criar medo e também mené. O é ganhar discussão. É refletir. É buscar coerência. É tentar entender a vida para viver melhor. E quando eu digo viver melhor, eu não estou falando de uma vida perfeita. Eu estou falando de uma vida com mais chão, com mais lucidez e, principalmente, com mais bondade, menos com os outros e com a gente mesmo. Sabe, tem fases em que a gente parece estar andando com um peso invisível. Às vezes é ansiedade, às vezes é uma tristeza silenciosa, às vezes é uma sensação de estou atrasado na vida, ou nada faz sentido. E aí qualquer coisa vira gatilho. Uma mensagem, uma comparação, uma lembrança. Nessas horas a gente não precisa de alguém mandando a gente ser forte o tempo todo. A gente precisa de compreensão. Precisa entender o que está acontecendo por dentro. Precisa de uma luz pequena, constante. Não um holofote que cega. Quando a gente busca sentido, a mente desacelera. O coração ganha chão, e até os dias difíceis ficam menos sem saída. A dor continua sendo dor, mas a gente para de viver como se estivesse no escuro total. E é aqui que esse tipo de estudo pode ajudar. Não como mágica, mas como direção. Para ficar bem prático, eu vou dividir o livro por temas curtos. E cada episódio vai ter 3 coisas bem simples. Primeiro, a ideia central do trecho. O que ele está tentando dizer. Depois, um exemplo da vida real. Porque se não tocar, o cotidiano vira só teoria. E por fim, uma pergunta para você levar para o dia menos, porque é assim que a gente transforma a reflexão em caminho. E eu prometo uma coisa. Eu não quero que esse espaço vire briga. Nem peso, nem cobrança. Eu quero que vire abrigo. Um lugar para pensar com tranquilidade. Um lugar onde você pode discordar, duvidar, questionar, sem culpa, porque fé e pensamento não precisam ser inimigos. Eles podem caminhar juntos. Deixa eu te contar uma ideia que eu acho muito bonita. Tem gente que vive procurando uma resposta rápida para tudo. Eu entendo. Quando a gente sofre, a gente quer alívio rápido. Quando a gente está confuso, a gente quer clareza imediata. Só que, muitas vezes, o que cura não é a pressa. O que cura é o entendimento. Eu já vi pessoas mudarem a forma de viver, só porque começaram a fazer perguntas melhores. Em vez de por que comigo, a pessoa começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Em vez de quando isso vai acabar, ela pergunta: como eu posso atravessar isso com dignidade? Em vez de eu sou um fracasso, ela pergunta: que tipo de pessoa eu quero me tornar depois dessa fase? E perceba, não é uma negação da dor. É uma mudança de postura diante da dor. É como se a vida deixasse de ser um tribunal e virasse uma escola difícil às vezes. Mas ainda assim, uma escola. Se eu tivesse que resumir a intenção desse livro em uma frase bem simples, eu diria assim:
Entender a vida para viver com mais consciência e mais amor. Consciência para não repetir no automático. Amor para não endurecer por dentro. E aqui tem um detalhe importante. Isso não é sobre se achar melhor do que ninguém. Não é sobre virar alguém que aponta dedo. É o contrário. É sobre ficar mais humilde, mais responsável, mais leve. E mais verdadeiro. Porque tem uma leveza que não é superficial. É uma leveza que nasce quando a gente entende que está em construção. Quando a gente entende que errar não significa estar condenado. E que melhorar não significa virar perfeito. Significa virar mais consciente. Agora eu quero te propor um exercício bem simples. E se você puder, faz comigo. Pega um papel ou abre uma nota no celular e escreve uma pergunta que você carrega há tempos. Pode ser uma pergunta grande ou pequena. Pode ser uma pergunta bonita ou difícil. Pode ser uma pergunta que você nunca falou para ninguém. Alguns exemplos. Por que isso aconteceu comigo? Como eu posso me perdoar? Como eu melhoro de verdade? Qual é o meu propósito? Como eu paro de sentir esse vazio? Como eu encontro paz sem me desligar da vida? Escreve uma só, a que for mais verdadeira agora. E quando terminar, olha para essa pergunta com carinho. Sem se julgar, sem se apressar. Agora respira comigo. Inspira. Devagar, expira. Devagar. De novo. Inspira. Expira. E guarda essa pergunta. Guarda mesmo, porque ao longo da série você vai perceber uma coisa. Às vezes não muda só a resposta. Muda você. Muda o jeito que você vê. Muda o jeito que você sente. Muda o jeito que você escolhe. E isso é o começo de uma paz real. Não aquela paz que finge que está tudo bem, mas aquela paz que diz: eu não sei tudo ainda, mas eu estou caminhando. Agora me conta aqui nos comentários. Eu quero muito te ouvir. Qual tema você quer primeiro? Você prefere que a gente comece por Deus? Ou por reencarnação e sentido da vida? Ou por leis morais? Menos como viver melhor na prática? Ou por influência espiritual e como manter autonomia e equilíbrio? O que você escrever aqui vai me ajudar a organizar os próximos episódios, porque eu quero que essa série seja um diálogo, não um monólogo. Para encerrar, eu só quero te lembrar de uma coisa bem simples. Você não precisa ter tudo resolvido hoje. Você não precisa entender tudo hoje. Você não precisa ser forte o tempo todo. A vida é caminho. E caminho é passo a passo. Se esse vídeo te acolheu de alguma forma, fica por aqui. Volta no próximo. E se você quiser, refaz o exercício da pergunta de vez em quando, porque a gente muda e as perguntas também mudam. Agora, mais uma respiração juntos, bem tranquila. Inspira, devagar, expira, devagar. A gente segue juntos. Até o próximo.